Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixe aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre um tema que talvez poucas pessoas tenham ouvido falar ao longo das suas vidas: o inverno vulcânico. Então, é um tema que foi citado recentemente, no ano de 2022, quando nós tivemos uma erupção num vulcão no arquipélago de Tonga, e que, de certa forma, passou desapercebido por parte de muitas pessoas esse termo, a possibilidade de ocorrência de um inverno vulcânico. E eu diria até mais, a possibilidade de ocorrência de uma era glacial motivada por erupções vulcânicas de grande magnitude. Então, o nosso vídeo de hoje irá trabalhar em cima desse tema. Espero que vocês gostem. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que começar essa aula com essa imagem hipotética que envolve a explosão do supervulcão que existe no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Então, essa imagem belíssima, logicamente que é uma imagem futurística, uma imagem não verdadeira, mas que poderia se tornar uma imagem verdadeira caso esse supervulcão, assim como outros existentes no mundo, registrassem uma erupção catastrófica. E na história do nosso planeta, temos registros de erupções catastróficas no transcurso da evolução geológica da Terra. O nosso planeta hoje conta com aproximadamente 1.600 vulcões que estão ativos e podem entrar em atividades, ou seja, um grupo pequeno está ativo e o restante, que é o grupo maior, pode entrar em atividade e de tempos em tempos esses vulcões se tornam ativos. Dentro desse grupo de aproximadamente 1.600 vulcões, 1.600, 1.700, os dados variam conforme a fonte, que o planeta tem, que estão ativos. Ora, existem alguns dos quais que formam os supervulcões. Dependendo também da fonte, cita-se a existência de 7 supervulcões no nosso planeta, outros falam em 10, falam em 11, até mais supervulcões. Então, para que nós possamos entender inicialmente a possibilidade de uma erupção vulcânica gerar um inverno vulcânico ou até mesmo uma era glacial motivada por uma erupção vulcânica de grande intensidade, temos que relembrar como funciona ou como é o interior do nosso planeta. Então vamos aqui a essa imagem para que vocês percebam o seguinte: aqui em cima nós temos a crosta terrestre ou litosfera, que é uma camada formada por rochas e minerais em estado sólido. Essa espessura da crosta terrestre
varia entre 35 e 40 quilômetros, dependendo da fonte. Então, se nós representássemos o nosso planeta através de uma laranja, essa crosta terrestre seria a sua casca, para que vocês tenham ideia de como é fina a crosta terrestre da Terra. Abaixo dessa crosta terrestre existe uma camada chamada astenosfera, e abaixo da astenosfera nós temos o manto, que é essa camada avermelhada e amarelada que se encontra aqui. Tanto o manto como a astenosfera são formados por magma. Na medida em que a profundidade aumenta, a temperatura no interior do planeta também aumenta, razão pela qual, em determinados pontos, nós temos a formação das correntes convectivas do magma. Então, aqui essas setas vermelhas indicam a subida do magma superaquecido, que vem das profundezas do nosso planeta, a profundidade de 2, 3, 4 mil quilômetros, e essas correntes de ascensão ou de convecção do magma acabam por exercer uma forte pressão na crosta terrestre. E é justamente essa forte pressão que essas correntes de convecção do magma exercem na crosta terrestre é que irá fazer com que as placas tectônicas se movimentem tanto no sentido horizontal como também no sentido vertical. E um detalhe, naqueles pontos de menor resistência da crosta terrestre, nós temos a ruptura da mesma, e por essa ruptura nós temos o fluxo do material magmático que emerge aqui na superfície da Terra, dando origem aos vulcões que nós conhecemos. Sendo assim, a maioria dos vulcões existentes na Terra se encontram nas extremidades das placas tectônicas, tanto nos limites convergentes, aqueles limites que resultam do encontro de duas placas tectônicas, assim como nos limites divergentes, que é esse caso aqui, essas duas placas tectônicas deslocando-se cada uma para um lado, e também nos limites transcorrentes ou transformantes, que são aqueles limites de placas onde o movimento das mesmas ocorre nesse sentido aqui dos meus braços. Como, por exemplo, nós temos na falha geológica de San Andreas, no oeste dos Estados Unidos. Então, nessas áreas nós temos a maioria dos vulcões ativos do nosso planeta. Agora, em algumas dessas áreas onde o vulcanismo é mais frequente, nós temos a formação dos chamados supervulcões. Então, todo esse esquema aqui é importante para que você entenda um aspecto. A Terra é uma verdadeira panela de pressão, que fique bem claro isso. Uma vez que a temperatura no interior do nosso planeta é muito elevada, razão pela qual as rochas e minerais se encontram em estado de fusão, ou seja, derretidos, formando aquilo que nós chamamos de magma. E sendo assim, os vulcões nada mais são do que as válvulas que essa panela de pressão possui, que irá atenuar, ou seja, reduzir as violentas pressões existentes no interior do nosso planeta. Eu digo em sala de aula para os meus alunos o seguinte: se o interior da Terra mantivesse as características que possui e não existissem os vulcões, com certeza chegaria o dia em que o nosso planeta iria explodir, assim como acontece com uma panela de pressão que, por exemplo, foi levada ao fogo e a válvula entupiu. Então, o que acontece? A pressão no interior da panela
vai aumentando progressivamente até o ponto em que a estrutura da panela não resiste mais essa pressão e a mesma explode. O mesmo iria acontecer com a Terra se não existissem os vulcões. Sendo assim, esses vulcões funcionam como válvulas de pressão que reduzem as violentas pressões que existem no interior do nosso planeta, possibilitando, inclusive, a nossa existência. Aqui nós temos, para que vocês possam ter uma ideia, nesses pontos avermelhados, né, esses pontos verdes, amarelados e avermelhados, nós temos aqui os limites das placas tectônicas. Agora, em nem todo ponto avermelhado você tem um limite de placa, uma vez que existem exceções à regra, ocorrendo a formação de vulcões no meio de uma placa tectônica, como por exemplo, você pode observar aqui, não sei se será possível vocês visualizarem, esse ponto vermelho aqui no Oceano Pacífico, uma região de pluma vulcânica, onde as correntes convectivas deram origem a vários vulcões que formaram o arquipélago do Havaí. Como vocês podem ver também, nessa parte aqui, nós temos vulcões ativos que não necessariamente estão aqui no limite que separa a placa africana da placa sul-americana. Então, existem algumas exceções à regra, mas que fique bem claro, a grande maioria dos vulcões ativos do nosso planeta estão localizados nos limites das placas tectônicas, sendo que o círculo ou anel de fogo do Oceano Pacífico, que é essa área que começa aqui no extremo sul do Chile, região denominada Terra do Fogo, passando pela costa ocidental da América do Sul, pela América Central, pelo México, pela América do Norte e chegando lá no Alasca, e do lado de cá, descendo pela Rússia, passando pelo Japão, Indonésia, Filipinas, Indonésia e chegando até a Nova Zelândia. É nessa área que nós temos a maioria dos vulcões ativos do nosso planeta. Então, desses aproximadamente 1.700 vulcões, a grande maioria são encontrados no círculo ou anel de fogo do Oceano Pacífico. Então, lembrando que esses limites das placas tectônicas são, na verdade, essas áreas de ruptura da crosta terrestre, onde, além do vulcanismo, nós temos a ocorrência de abalos sísmicos, alguns dos quais com poder de destruição muito grande. Aqui nós temos, por exemplo, a erupção do Monte Santa Helena nos Estados Unidos em 1980. Essa erupção do vulcão Santa Helena foi uma das mais fortes dos tempos modernos, lançou essa espessa camada de cinzas vulcânicas, que também são chamadas de plumas vulcânicas, na atmosfera. E apesar das autoridades norte-americanas terem evacuado a região próxima ao vulcão, se não me falha a memória, morreram 57 pessoas, em sua grande maioria cientistas, que estavam estudando a atividade desse vulcão. Esse vulcão acabou explodindo, e essa explosão lançou na atmosfera milhões de toneladas de cinzas que se espalharam por um raio muito grande. Está muito quente hoje aqui no Rio de Janeiro. Hoje é 7 de maio, muito quente, muito calor. Calor fora de época, temperatura aí perto de 34, 35 graus. Efeito já do super El Niño na nossa região. Então, voltando aqui, essas cinzas se espalharam por um raio muito grande e, assim como o Santa Helena é um dos vulcões que existem no Parque de Yellowstone, que fica no noroeste dos Estados Unidos,
onde existe um dos supervulcões do nosso planeta. Uma outra erupção interessante. Espera aí que deu uma travada aqui, vamos. Pronto. É a erupção do vulcão Krakatoa em 1883. Espera aí. Isso. 1883, na Indonésia. Essa erupção do vulcão Krakatoa foi tão violenta, que, de acordo com relatos da época, foi ouvida a cerca de 4.000 quilômetros de distância, a explosão do vulcão. A quantidade de cinzas que o vulcão Krakatoa lançou na atmosfera foi tão grande que, de acordo com os relatos da época, que fique bem claro, o dia virou noite num raio de 200 quilômetros no entorno desse vulcão. Professor, onde fica esse vulcão Krakatoa? Na Indonésia, no Estreito de Sonda, entre as ilhas de Java e Sumatra. A explosão do Krakatoa foi uma das mais fortes explosões até hoje registradas no mundo, ou seja, pelo homem moderno. E, de acordo com os cientistas, essa explosão teria sido responsável pela queda da temperatura média global no final do século XIX, início do século XX, em aproximadamente 1 grau. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê da queda da temperatura quando nós temos o lançamento de uma grande quantidade de cinzas na atmosfera. Aqui nós temos uma outra erupção, essa aqui em 2022, no arquipélago de Tonga, né? Essa imagem foi fotografada de um satélite da NASA. Então aqui você pode perceber a nuvem de cinzas resultante da erupção do vulcão Tonga. Essa erupção foi muito violenta, inclusive chegou a gerar um maremoto que não foi de grandes proporções, mas que atingiu ilhas e algumas áreas, né, mais distantes desse vulcão. Então foi uma erupção que, inclusive, em razão dessa erupção do vulcão Tonga, que houve, né, algumas matérias publicadas pela imprensa relativas à possibilidade de ocorrência do chamado inverno vulcânico. Aqui nós temos uma outra imagem para que vocês possam ter uma ideia, né, do que acontece quando inúmeras erupções vulcânicas ocorrem simultaneamente no planeta. Claro que isso aqui é uma imagem fictícia, né, produzida através da computação gráfica, mas que o objetivo aqui, na verdade, é mostrar a vocês essa espessa nuvem de cinzas recobrindo o céu. Então, é justamente essa espessa nuvem de cinzas recobrindo o céu que irá bloquear parte da radiação solar, impedindo que essa radiação atinja a superfície do planeta com toda a sua intensidade. Razão pela qual, se a superfície do planeta passa a ser menos aquecida pelos raios solares, consequentemente, a irradiação de calor para a atmosfera diminui. A redução da irradiação de calor para a atmosfera irá provocar o quê? Uma redução da temperatura do ar atmosférico. E por essa razão, quando o planeta registra períodos de atividades vulcânicas muito intensos, é comum que aconteça uma queda da temperatura global, inclusive dependendo desse período de atividade vulcânica mais intensa, que o planeta mergulhe numa era glacial. Ah, então, professor, quer dizer que as eras glaciais, elas também podem ser provocadas pelo vulcanismo? Sim, claro que sim.
até mesmo porque a gente tem que levar em conta alguns aspectos importantes dentro do contexto da evolução do nosso planeta. Nós temos que entender que há milhões e milhões de anos atrás, alguns bilhões de anos, a temperatura na superfície da Terra era muito maior do que é hoje. Inclusive, a própria superfície do planeta, de acordo com os cientistas, era composta por magma. Então, na medida em que essa superfície começou a se solidificar, dando origem à crosta terrestre ou litosfera, ora, essa solidificação não foi completa, existindo um número muito maior de vulcões quando comparado aos vulcões que nós temos na atualidade. Então era muito comum o planeta registrar erupções vulcânicas mais intensas, mais demoradas, mais violentas, e também era muito comum que esses vulcões lançassem, além dos gases na atmosfera, uma grande quantidade de cinzas que, em determinados momentos da história do nosso planeta, formaram um cobertor de nuvens de cinza que envolveram o nosso planeta, impedindo que a radiação solar atingisse a superfície na sua plenitude, e isso acabou determinando a ocorrência de uma queda da temperatura do ar atmosférico, e isso trouxe como consequência uma era glacial. Então, algumas das glaciações podem e com certeza estão associadas a períodos de atividades vulcânicas mais intensos registrados em nosso planeta. Agora, a gente pode ter períodos de atividades mais intensas mesmo na atualidade. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, por exemplo, para que isso acontecesse, na minha concepção, era preciso que um meteoro de grandes proporções atingisse o nosso planeta. Uma colisão cósmica iria fraturar a crosta terrestre em vários pontos. Então, nesses limites, não só das placas tectônicas, assim como as rachaduras que se formariam na crosta, iriam possibilitar a ocorrência de inúmeras erupções vulcânicas nas mais diferentes regiões do planeta, nos mais diferentes continentes. E essas erupções vulcânicas seriam também acompanhadas do lançamento de uma grande quantidade de cinzas vulcânicas na atmosfera, que, somadas à poeira derivada da colisão do meteoro, iriam criar uma espécie de cobertor envolvendo as altas camadas da troposfera e da estratosfera, impedindo dessa forma que boa parte da radiação solar atingisse a superfície da Terra. Em razão disso, haveria um resfriamento da superfície do ar atmosférico, empurrando o nosso planeta para uma era glacial. Agora, os cientistas eles estão monitorando os supervulcões existentes no mundo. Aquele que está chamando mais atenção, porque, inclusive, é o mais estudado pela ciência, é o supervulcão de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Se esse vulcão ele registrasse uma erupção cataclísmica, como ele já registrou em diversos momentos do seu passado, uma boa parte dos Estados Unidos, Canadá, seriam destruídos. A cada intervalo de aproximadamente 600 mil anos, esse supervulcão lá nos Estados Unidos explode. Uns falam 600, 630 mil anos. Então, isso é base teórica, tá? Que fique bem claro para vocês. Então, esse aspecto temporal ele pode variar. Pode até ocorrer no intervalo mais curto ou pode ocorrer no intervalo mais longo. Agora, o que se sabe é que a última grande erupção desse supervulcão ocorreu aproximadamente há 600 mil anos atrás. Então, está chegando o momento em que esse supervulcão irá apresentar mais uma erupção
cataclísmica. Pode ser daqui a 1 ano, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 10, 20, 30, 40 mil anos. A gente não sabe, não tem como prever com precisão uma erupção vulcânica cataclísmica. A erupção vulcânica você até consegue prever com alguns dias de antecedência, algumas semanas, porque, ao contrário dos abalos sísmicos, o vulcanismo ele dá sinais, ou seja, você tem o aumento do fluxo de gases pela chaminé e pela cratera de um vulcão, você tem tremores de terra. Então, na medida em que esses tremores vão ficando mais fortes, há um sinal eminente de uma erupção vulcânica. Na medida em que o lago de magma existente da cratera do vulcão comece a encher, então está chegando o momento de ocorrer uma erupção vulcânica. Então, isso permite, inclusive, que os cientistas alertem as autoridades e as autoridades promovam a evacuação da população que vive em áreas de risco. Agora, quando se trata de um supervulcão, imagina, se o supervulcão de Yellowstone tiver uma erupção catastrófica, nós estamos falando da necessidade de evacuar centenas de milhões de pessoas da área que será atingida não só pela onda de choque da explosão do vulcão, assim como as cinzas vulcânicas que irão se precipitar com o tempo, e até mesmo com a chuva e por aí vai. E não há estrutura, nem na maior potência econômica do mundo, no meu entender, que possibilite fazer uma evacuação de grande magnitude sem gerar um caos nas estradas, nas ferrovias, nos aeroportos. Então, isso nos remete a pensar o seguinte, que caso isso possa vir a acontecer, e num determinado momento vai acontecer, é questão de tempo, talvez nós em vida não iremos testemunhar esse fato, mas em algum momento isso vai acontecer, ou com o supervulcão de Yellowstone, ou com outros supervulcões espalhados pelo mundo afora. Então nós teremos aí, de certa forma, uma atividade cataclísmica que vai, além de causar muitas mortes, empurrar o nosso planeta para um inverno vulcânico ou até mesmo uma nova era glacial, dependendo, é claro, do volume de cinzas que atinjam a atmosfera e o tempo de permanência dessas cinzas na estratosfera e na troposfera. Então, essa explicação é bem plausível. Eu acredito que até um leigo ele consiga entender. Agora, caso você esteja tendo alguma dificuldade no entendimento, deixa a sua pergunta aí na parte dos comentários, né? Que eu vou tentar ser o mais claro possível e atender a sua demanda, tá bom? Aqui nós temos uma outra imagem, né, que também foi feita através da computação gráfica. Seria o momento em que a Terra registraria um ciclo de atividade vulcânica bastante intenso. No meu entendimento, isso só aconteceria hoje, dentro das características do nosso planeta, caso ocorresse uma colisão cósmica, um meteoro de grande tamanho. Em condições normais, eu acredito que, a não ser que naquele momento em que o Sol se aproximar da Terra, o Sol começar a crescer, né? A previsão é que daqui a 4 bilhões de anos e meio, né, quando o Sol estiver caminhando para se transformar numa gigante vermelha, estiver se transformando numa gigante vermelha, esses planetas rochosos mais próximos do Sol serão engolidos. Então, dentro desse processo, né, a princípio teremos uma elevação substancial da temperatura do planeta. Então, aí você vai ter a fusão das rochas superficiais antes da Terra ser engolida pelo Sol no futuro. Mas, fora isso, eu acredito que hoje isso só seria possível se ocorresse uma colisão cósmica. Não é um meteorito, um meteoro de grandes proporções, sei lá, 300, 400, 500 quilômetros de raio, né? Ou 500 quilômetros de raio destruiria a vida no planeta.
1 quilômetro, 5 quilômetros de raio, aí nós teríamos, né, a ruptura da crosta terrestre em vários pontos, e isso poderia criar essa imagem, né, que foi produzida pela computação gráfica, onde vocês podem ver que a superfície aqui está com o magma borbulhando, né, o céu avermelhado. Aqui nós temos uma camada de cinzas e gases vulcânicos enormes, enfim. Então é uma imagem futurística. E aqui nós temos, para que vocês possam ter ideia daquilo que eu estou falando, isso aqui é uma imagem real. Isso aqui é uma espessa nuvem de cinzas, transformou dia e noite na Indonésia, o vulcão Sinabung, em 2020, algo bastante recente. Então houve a explosão do vulcão Sinabung, aqui você tem, né, as nuvens de cinzas e gases, né, que atingiram algumas dezenas de quilômetros de altitude, e nas áreas próximas ao vulcão, olha como o dia se transformou em noite. Então essa imagem aqui é uma imagem real. O que você está vendo aqui é uma imagem real da transformação do dia em noite, e isso acontece nas áreas próximas aos vulcões, que expelem uma grande quantidade de cinzas e gases na atmosfera quando nós temos uma erupção violenta, como foi a erupção do Sinabung. Agora imaginem vocês se a Terra volte a registrar um ciclo de atividade vulcânica muito violenta. Então essa imagem, que foi uma imagem localizada, restrita, lembre-se que eu falei ainda há pouco, que de acordo com os dados divulgados, a explosão do vulcão Krakatoa fez com que o dia virasse noite num raio de 200 quilômetros. Imagine se vários vulcões com o potencial do Krakatoa, que também fica na Indonésia, com uma erupção semelhante, com impacto cataclísmico, ocorresse em vários continentes simultaneamente. Então nós teríamos essa imagem sendo reproduzida em outras áreas do planeta, e isso, consequentemente, iria acabar contribuindo para que essas nuvens de cinzas bloqueassem a radiação solar ou parte da radiação solar, induzindo o nosso planeta a um menor aquecimento, uma menor temperatura e, como consequência, levando a Terra para uma era glacial. Então, uma era glacial vinculada a uma atividade vulcânica cataclísmica que atingiu o planeta simultaneamente em vários continentes. Aqui nós temos uma outra imagem, apenas para mostrar a vocês, é uma imagem também fictícia. Agora existem estudos que dizem que a Terra ela já foi quase totalmente coberta por gelo há centenas de milhões de anos atrás. Pode ter sido em função da atividade vulcânica, pode ter sido resultado de um inverno vulcânico ou de uma era glacial de origem vulcânica. Então aqui nós temos o Oriente Médio, o continente africano, olha aqui a Índia, a Europa, a Ásia, o oceano coberto por gelo. Então essa imagem é uma imagem que eu trouxe para que vocês pudessem fazer uma reflexão em cima daquilo que eu expliquei durante a aula, como se forma ou pode se formar o inverno vulcânico ou até mesmo uma era glacial de origem vulcânica. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, eu tenho pedido a vocês encarecidamente que fortaleçam o canal Geogênio, agradecer a todos que estão acompanhando o canal. Diz aí de onde você é, né? Eu tenho recebido mensagem de um professor lá do Piauí que tem elogiado muito o meu trabalho. Obrigado aí pelo carinho, né? Mestre Teles, se não me falha a memória. Tenho recebido mensagens de alunos do Ceará, recebi mensagem do Amapá, de Roraima, do Mato Grosso do Sul. Então diz aí de onde você é, se você tem gostado do material, daquilo que está sendo produzido no canal. E a única coisa que eu peço é que ajude a divulgar esse trabalho para que ele alcance um número maior de pessoas. O canal Geogênio, ele não foi criado com objetivo financeiro, ou seja, eu ganhar dinheiro através da monetização.
Meu canal não é monetizado. Agora, se chegar aquele momento em que esse canal for monetizado, eu venha a ser obrigado a receber, porque aí também eu entendo o lado da lei, o que eu estou dizendo nas últimas aulas e todos os vídeos, para frente eu vou reiterar isso, todo o dinheiro, caso o meu canal venha a ser monetizado, vai ser revertido para instituições de caridade, asilos, orfanatos, Hospital do Câncer Infantil, enfim, organizações não governamentais que cuidam dessas pessoas enfermas, porque eu não criei o canal para ganhar dinheiro. Eu criei o canal para se transformar numa ferramenta que pudesse auxiliar você jovem, você adulto, que está se preparando para um concurso, ter um desempenho melhor nas provas dos concursos técnicos, vestibulares, militares, enfim. Eu sou um professor com 42 anos de magistério, trabalhei em grandes redes de ensino do Rio de Janeiro, ainda trabalho no que é hoje a maior rede de ensino privado do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E o que eu faço? Eu faço de forma amadora, eu monto a aula no PowerPoint, coloco aqui no notebook, do notebook eu transmito para o Smart TV, para que eu possa usar os slides para dar apoio à explicação. A única coisa que eu peço é que fortaleça esse canal, ajude a divulgar, porque o intuito é atingir o máximo de jovens e adultos que estão se preparando para concursos. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?